Quando se fala em Peru, já imaginamos um lugar de paisagens que vão das montanhas gigantescas dos Andes até os mistérios profundos da floresta amazônica, certo? Mas eis que no meio a todo esse cenário, existe um lugar que ultrapassa qualquer expectativa: o Lago Titicaca. Esse lago, uma das maravilhas mais fascinantes do continente, guarda segredos e tradições que deixam qualquer um de queixo caído. Não acredita? Então me responda. Já ouviu falar de um povo mais antigo que os Incas, que simplesmente não consegue viver em terra firme? Ou de uma comunidade onde o tricô é uma tradição exclusiva dos homens? E que tal rituais de sacrifício e oferendas, onde o sangue é oferecido aos deuses em cerimônias que desafiam qualquer expectativa? Pois bem, hoje o belo mundo te leva para explorar tudo isso e muito mais nesse mergulho pelas águas do Titicaca. Número 1. O Lago Titicaca. O Lago Titicaca é uma verdadeira joia dos Andes, dividindo suas águas entre o Peru e a Bolívia. E pasmem, são nada menos do que 3.811 metros de altitude em relação ao nível do mar, o que dá a ele o título de lago navegável mais alto do planeta. Como se não bastasse isso, esse lago ainda é considerado aquele com o maior volume de água da América do Sul. E já para deixar claro, antes que alguém diga que o Lago Maracaibo, na Venezuela, é maior e mais profundo, vale lembrar que ele tem saída para o oceano e, por isso, é tecnicamente uma baía, e não um lago, certo? Uma das curiosidades mais interessantes sobre o Lago Titicaca é que ele fica tanto no Peru quanto na Bolívia, com a maior parte de suas águas no lado peruano. A cidade de Puno, do lado peruano, é o ponto principal para explorar o lago e tem uma das culturas mais ricas da região. E o melhor é que dá para aproveitar a viagem e cruzar a fronteira até o lado boliviano, mergulhando um pouco mais na cultura e nos costumes do outro lado da margem. Dito isso, não é surpresa que o Titicaca seja um dos destinos mais procurados pelos turistas. Além de sua geografia impressionante, esse lago guarda uma aura de mistério difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Dizem que nas profundezas do lago existe uma cidade submersa, chamada de Cidade dos Espíritos ou Cidade de Huanacu, onde repousa uma civilização antiga que desapareceu misteriosamente. Alguns até afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ver luzes brilhando nas profundezas do lago, como se os espíritos dessa cidade ainda estivessem vivos e guardando os segredos de Titicaca. Outra lenda fala sobre os espíritos guardiões do lago, que protegem suas águas e os povos que nele habitam. Segundo essa crença, quem respeita o lago e trata suas águas com reverência, recebe a proteção desses espíritos. No entanto, quem tenta explorar o lago para fins egoístas ou desrespeita, pode enfrentar a fúria dos guardiões. Ventos fortes e tempestades repentinas são atribuídos a esses espíritos, uma forma de advertência para lembrar que o Titicaca é sagrado e deve ser respeitado. Número 2. Berço das civilizações. E já que estamos falando de mitos e lendas, vamos mergulhar na criação inca. E não estamos falando de Machu Picchu. Embora Machu Picchu seja a cidade inca mais famosa, dizem que a verdadeira origem dessa civilização começou no Lago Titicaca. Segundo a lenda, o Deus Sol enviou seus filhos, Manco Cápac e Mama Ocllo, para encontrar o local perfeito onde seu povo pudesse florescer. E onde eles decidiram se estabelecer? Na icônica Isla del Sol. Essa ilha, localizada no Titicaca, foi habitada por esses antigos povos até a chegada dos europeus no século XVI. E claro, ela é nosso próximo destino nesta jornada pelo lago mais sagrado da América do Sul. Número 3. Ilha do Sol. A Isla del Sol é a maior ilha do Lago Titicaca, com aproximadamente 21 quilômetros quadrados. Embora fique no lado boliviano, não tem como falar do Titicaca sem mencionar essa ilha lendária.
Seu nome original, Ilha Titicaca, deu origem ao nome do próprio lago, que significa puma de pedra no idioma local. A ilha faz parte de uma formação geológica maior, a Península de Copacabana, que se estende pela Bolívia e cria um braço de terra que envolve parte do lago. A Isla del Sol está separada dessa península por um estreito de apenas 1 quilômetro de água, quase como uma extensão natural. Para os Incas, a Isla del Sol era mais do que apenas uma ilha. Era o berço do Império Inca. A lenda diz que foi aqui que o deus Huiracocha enviou Manco Cápac e Mama Ocllo para fundar seu povo, transformando a ilha em um lugar sagrado. E não dá para falar dos povos Aimara e Quechua sem mencionar seus rituais mais emblemáticos. Primeiro, o culto à Pachamama, ou Mãe Terra, que representa a própria natureza e a fertilidade. Esse ritual, que ainda é celebrado, envolve oferendas de folhas de coca, milho e até lhamas, pedindo proteção e boas colheitas. Para os povos andinos, Pachamama é a guardiã de tudo que vive. E depois, temos o famoso Inti Raymi, a Festa do Sol, o maior festival do Império Inca, que acontece no solstício de inverno, por volta de 24 de junho. Esse evento homenageia Inti, o deus Sol, marcando o início do novo ano agrícola. Durante o festival, um dos rituais centrais envolvia o sacrifício de lhamas, oferecendo seu sangue ao sol para garantir boas colheitas e prosperidade, enquanto o xamã aproveitava para fazer previsões para o ano que estava começando. Hoje, o Inti Raymi é celebrado em Cusco com uma encenação de 3 dias, sem sacrifícios, claro. E a Pachamama ainda é reverenciada em várias regiões andinas. Mas o Titicaca guarda ainda mais segredos. E dessa forma, nossa próxima parada é a fascinante Ilha Taquili. Número 4. Ilha Taquili. A Ilha Taquili é uma joia montanhosa do lago Titicaca, localizada a cerca de 45 quilômetros de Puno, no sudeste do Peru. Durante a colonização espanhola e até o século XX, foi usada como uma prisão isolada, onde presos eram mantidos longe da sociedade. Desde os anos 70, no entanto, os próprios habitantes assumiram a administração local, mantendo um estilo de vida simples e quase intocado pela modernidade. Por lá, não existem carros, hotéis ou energia elétrica constante. À noite, a iluminação é feita à base de velas e lanternas, com poucos painéis solares instalados recentemente para uso limitado. Os moradores são famosos por suas vestimentas tradicionais e habilidades em artesanato, o que lhes rendeu reconhecimento internacional. O trabalho têxtil deles é tão impressionante que foi declarado obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade, pela Unesco. E aqui vai uma curiosidade. Enquanto em muitos lugares tricotar é uma tarefa feminina, lá essa é uma tradição masculina. Desde pequenos, os meninos aprendem a tricotar, enquanto as mulheres se dedicam a fiar e tecer os fios. Mesmo com um estilo de vida tão tradicional, a ilha recebe cerca de 40 mil turistas por ano. Sem hotéis, os visitantes ficam nas próprias casas dos moradores, que oferecem uma experiência autêntica, com refeições simples e passeios guiados. A comunidade é guiada pelo antigo código moral inca, Ama Sua, Ama Lula, Ama Quila, que significa não roubar, não mentir, não ser preguiçoso, um lema que mantém a harmonia e o espírito comunitário dessa sociedade única. Número 5. Ilhas Amantani. Outro ponto que não pode ficar de fora nas ilhas do Titicaca é o Amantani. Lembra que falamos sobre a Ilha do Sol como a maior do lago, mas do lado boliviano? Pois bem, do lado peruano, quem leva esse título é Amantani, com mais de 9 quilômetros quadrados de extensão. Cerca de 4 mil pessoas vivem por lá, distribuídas em 10 comunidades, onde se fala principalmente quechua, mas muitos também dominam o espanhol.
Situada no coração do lago, essa ilha é cercada apenas por água e pela distante Isla del Sol. Graças a essa localização isolada, as tradições e costumes dos moradores permanecem quase intocados, o que faz desse lugar um dos destinos culturais mais autênticos e procurados do Titicaca. O turismo tem sido uma fonte importante de renda para muitas famílias, oferecendo aos visitantes uma experiência de imersão completa. Além de suas paisagens naturais e das casas típicas, o lugar guarda sítios arqueológicos fascinantes. Antigas civilizações, como os Pucara e Lupaca, criaram sistemas de terraços agrícolas que mais tarde foram aprimorados pelos Incas. No topo das duas montanhas locais, os Incas também deixaram centros cerimoniais dedicados a Pachamama, que, como mencionamos antes, é a Mãe Terra, e ao Pachatata, que é o Pai Céu. A história do local também traz lembranças da colonização. No século XVI, a área foi vendida pelo rei Carlos V a Pedro González, e os colonizadores tentaram se estabelecer ali. Mas as condições agrícolas difíceis acabaram fazendo com que, após uma grande seca no início de 1900, as terras fossem vendidas de volta aos habitantes originais. Por volta da década de 1950, eles haviam recuperado quase toda a área, reafirmando suas tradições e cultura ancestral. Hoje, essa expressão cultural é uma fusão das influências andinas e das adaptações feitas após a colonização. As vestimentas tradicionais, impostas pelos espanhóis, ainda são usadas, mas foram personalizadas com cores e padrões que representam a identidade e as crenças locais. O misticismo também está presente nos antigos templos dedicados a Pachamama e Pachatata, que permanecem fechados durante o ano, sendo abertos apenas em uma data especial para celebrações e rituais de gratidão. Mas se tem um lugar que não fica de fora de nenhum roteiro quando o assunto é o Lago Titicaca, esse lugar, obviamente, são as Ilhas Flutuantes de Urus. Número 6. Ilhas Flutuantes Urus. Se tem um lugar que rouba a cena quando se fala nas ilhas do Titicaca, são as Ilhas Flutuantes de Urus. Mas o que realmente diferencia essa das demais é que essas são artificiais e artesanais. E sim, estamos falando de várias ilhas feitas à mão. Pois é, por mais estranho que isso possa parecer, os próprios moradores construíram essas ilhas, que flutuam nas águas do lago, usando uma planta chamada totora, que cresce por ali em abundância. Imagina viver em um lugar que literalmente flutua. Essas ilhas, que ficam do lado peruano, são lar de cerca de 1.800 habitantes, conhecidos como Urus, e a história deles vai longe. Acredita-se que essa civilização seja até mais antiga que os próprios Incas. No passado, os Urus viviam nas margens do lago, mas para fugir de conflitos e manter sua independência, resolveram inovar. Construíram suas casas sobre as águas, formando uma verdadeira cidade flutuante. E como eles fazem isso? Bom, cada ilha começa com uma base feita de raízes de totora entrelaçadas. Depois, várias camadas de junco são empilhadas até formar uma superfície firme o suficiente para suportar casas, famílias e até mesmo barcos. Para não sair boiando por aí, as ilhas são ancoradas no fundo do lago com cordas e estacas. E olha que curioso, elas exigem uma manutenção constante. A cada semana, novas camadas de totora precisam ser adicionadas na época de chuvas. Já na seca, o processo é mensal. Com esse cuidado, cada ilha pode durar uns 30 anos. Os barcos feitos de totora também são uma marca registrada dos Urus. Esses barcos, chamados balsas, são como um cartão postal do lago e são usados para transportar turistas. Claro, no dia a dia, eles também contam com barcos motorizados. A cultura dos Urus é um espetáculo à parte. E mesmo com a chegada do turismo, que virou a principal fonte de renda e trouxe alguns toques de modernidade, o estilo de vida dos Urus continua autêntico. Até hoje, eles colhem totora,
pescam e vivem em harmonia com o lago, fazendo dessas ilhas uma experiência única. Número 7. O impacto do turismo. Nos últimos anos, o Lago Titicaca se tornou um destino cada vez mais procurado. Suas ilhas, sua cultura e suas paisagens atraem visitantes de todas as partes do mundo, interessados em conhecer desde as tradições dos Urus até as comunidades de Taquile, Amantani e muito mais. Com esse crescimento, o turismo trouxe grandes benefícios econômicos para as comunidades locais, que encontram no turismo uma importante fonte de renda para sustentar suas famílias e preservar suas tradições. Mas o turismo também apresenta desafios. A constante movimentação de visitantes afeta a rotina dos moradores e exige adaptações nas ilhas e nas comunidades, muitas vezes para atender às expectativas dos turistas. Em alguns locais, a autenticidade pode se perder um pouco, transformando práticas culturais em atrações turísticas que nem sempre refletem o cotidiano verdadeiro das pessoas. Para lidar com esses desafios, muitas comunidades ao redor do lago estão investindo em iniciativas de turismo sustentável. A ideia é encontrar um equilíbrio onde a cultura local seja valorizada e respeitada, sem que o modo de vida tradicional seja comprometido. Mas como tudo muda, talvez esse cenário também esteja prestes a passar por transformações. As novas gerações, por exemplo, têm perspectivas diferentes. Muitos jovens estão cada vez mais conectados com o mundo externo e, em alguns casos, nem todos querem seguir o estilo de vida de seus antepassados. O desejo por mais opções modernas e por novas oportunidades pode, aos poucos, trazer mudanças para o Titicaca. E assim, o desafio de manter viva essa herança cultural se torna ainda maior. Número 8. Como chegar? Se você está planejando explorar o Lago Titicaca, o que aconselhamos fortemente, o ponto de partida para a maioria dos turistas é a cidade de Puno, no Peru. Do porto de Puno, há passeios de barco que levam diretamente às várias ilhas, com opções que vão desde visitas rápidas de meio-dia até pacotes mais completos, incluindo Amantani, Taquile e as ilhas flutuantes dos Urus. A melhor época para visitar o lago é durante a estação seca, entre maio e setembro, quando o clima é mais estável e a experiência mais agradável. No entanto, é possível visitar o lago o ano todo, com a ressalva de que a temporada de chuvas, entre dezembro e março, pode afetar o acesso às ilhas. E, por último, lembre-se de que o respeito é essencial. Ao visitar estas ilhas e interagir com os moradores, lembre-se de que você está entrando na casa deles. Sempre peça permissão antes de fotografar ou tocar em qualquer objeto pessoal e, se puder, apoie a economia local comprando diretamente dos artesãos. Assim, além de levar uma lembrança especial, você contribui para a preservação dessa cultura tão rica e única. E assim, encerramos nossa jornada pela intrigante ilha flutuante e o Lago Titicaca. Você já tinha ouvido falar dessas ilhas no Peru? Conta pra gente nos comentários qual mais te impressionou. Se você ficou curioso para descobrir mais segredos e lugares que desafiam tudo o que você conhece, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Para você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado e nos vemos na próxima aventura por esse belo mundo.